A gente reclama, né, reclama que tem que esperar numa fila, reclama que os impostos aumentaram, reclama que precisa fazer uma tarefa que não queria, reclama que precisa abrir mão de uma coisa que a gente não queria, às vezes, pra se aproximar de Deus. A gente precisa fazer algum sacrifício na nossa vida, às vezes, para viver aquilo que a gente quer viver, tem um obstáculo na nossa frente, a gente precisa superar esse obstáculo. Às vezes a gente reclama que aconteceu um acidente com a gente, um acidente com alguém que a gente ama. E às vezes a gente reclama que alguém se foi, alguém que a gente amava muito se foi. A gente reclama de ter perdido o emprego, a gente reclama do governo, que tá horrível. Então a gente reclama. Mas eu quero te lembrar, e talvez você até discorde disso, mas eu quero te lembrar de que não tem nada fora do lugar. Não tem nada errado. Não tem nada que não deveria acontecer, aconteceu. Porque esse é o Deus real, né? O Deus real, o Deus verdadeiro, é o Deus que tem poder e controle sobre tudo. Deus define o que acontece. Deus escreve, Deus permite e não permite. Deus aceita e nega. Então Deus tem poder sobre o que ocorre, sobre tudo o que ocorre, né? E talvez a gente se esqueça às vezes, né, disso, se esqueça que Deus tem poder sobre o que ocorre, porque a gente reclama. E se Deus tem poder sobre o que ocorre, não faz sentido a gente reclamar. Faz sentido a gente sofrer pelo que ocorreu, porque foi Deus quem permitiu em primeira instância. Primeiro Deus permite, depois ocorre, e depois você fica reclamando. E se nos conscientizarmos, né, desses fatos, né, fato é que Deus permite. Se nos conscientizarmos dessa verdade, se a gente entender, né, se você concordar, é claro, talvez você não concorde por agora, talvez você nunca chegue à mesma conclusão que eu. Para mim isso é muito claro, muito óbvio que Deus tem a realidade, de maneira Deus tem a realidade em suas mãos, né. Então, eh, Deus também se expressa no que ocorre na nossa vida. E eu não vou entrar muito nesse tema aqui, porque eu não quero que fique também muito polêmico, não quero que você saia me odiando desse vídeo. O objetivo é fazer você pensar sobre isso que pra mim é um fato, né, e que Deus controla o que ocorre e o que não ocorre, o que acontece e o que não acontece. Então não faz sentido você ficar triste porque perdeu o emprego. Eu, não tô dizendo que não é normal, não tô dizendo que não é compreensível, é compreensível, mas é possível você não sofrer nesses momentos desnecessários, né, nesses momentos de negação com relação ao que é, com relação à verdade. Porque o sofrimento é isso. O sofrimento é você negando o que é você rejeitando o que Deus decidiu que ia acontecer. Então, eh, olhando por esse óculos, por essa perspectiva, a gente entende até que a sua insatisfação com a sua realidade, com o que aconteceu com aquela pessoa que você ama, com o que aconteceu com você, a sua insatisfação, a sua raiva, sua tristeza, pode ser entendida até como uma rebeldia à vontade de Deus. Eu quero saber se você concorda, se você discorda disso. Para mim, isso é muito claro a partir do momento em que eu percebo que Deus está no controle. Deus está no controle, certo? Bom, você deve ter ouvido falar isso, você deve entender isso, mas a gente sabe que existe o livre-arbítrio, né? Mas a gente sabe também que não acontece nada que Deus não permita. Então, primeiro, né, lá em cima, tem Deus permitindo. Se você quiser, mas Deus não quiser, não vai acontecer. Se outra pessoa quiser algo para sua vida, mas Deus não quiser, não vai acontecer. Então, eu entendo que, né, a tristeza, né, não estou dizendo que não é compreensível, novamente, né, é compreensível, acredito até que Deus, né, leve isso em consideração, claro, aqui não estou no lugar de Deus, estou aqui pensando sobre isso, entendendo isso com você, como eu já pensei, passei tempo pensando sobre isso sozinho, agora estou compartilhando com você o que, para mim, já está claro para mim, né, que quando a gente fica triste, com raiva, seja lá, né, quando a gente entra num sentimento ruim por conta da realidade que Deus aprovou, porque toda a realidade foi aprovada, a gente está de certa forma em negação da vontade de Deus, entende? O que faz sentido nesses momentos tristes, nesses momentos estressantes, é largar. Eu chamo de largar porque esse estresse, toda essa tristeza, ocorre porque nós estamos apegados, né, agarrados àquela situação, àquela realidade. Eu não estou dizendo que você vai soltar a realidade, né? A gente vive na realidade, mas soltar a sua vontade, o seu querer. Porque aconteceu, entendeu? Aquilo que você não queria que acontecesse, aconteceu. Contra a sua vontade aconteceu.
E, né, como já tenho repetido, né, umas 10 vezes desde o início do vídeo, não acontece sem que a vontade de Deus, né, passe por cima disso, né, sem que Deus permita. Para mim isso é muito claro. Você provavelmente pensa em exemplos nesse momento, em exemplos em que seja óbvio que Deus não queria, que Deus não permitiu. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que algo aconteça sem que Deus permita. Deus sempre permite. Não tô dizendo, às vezes Deus não quer, né? Porque, assim, a gente pode também pensar, né, que, por exemplo, né, vamos pensar no livre-arbítrio, que é o que cria muitas dessas situações. A gente pode pensar que Deus não quer que você machuque o seu próximo. Deus não quer que você machuque o seu próximo, mas Ele permite, por conta do livre-arbítrio. Mas eu quero que você perceba em relação a isso, que quando Deus quis que você tivesse o livre-arbítrio, Deus quis que você exercesse ele. Não estou dizendo que é bom você machucar o próximo, não me confunda. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que Deus quis que você tivesse o livre-arbítrio e exercesse isso. Então, quando você machuca o seu próximo, de alguma forma, isso passou por Deus antes. E fica meio confuso, eu não estou querendo dizer que Deus quer, né, novamente, que Deus quer que você machuque o seu próximo. Estou dizendo que Ele permite isso porque Ele te deu isso, né, que deu o livre-arbítrio. Mas o fato de Deus ter, né, de Deus querer que o outro ou você tenha livre-arbítrio, na minha opinião, é suficiente para que você aceite a realidade que o outro criou, né, no sentido, se o outro causa, não estou dizendo que você vai ficar parado, né, deixando o que é ruim acontecer, se você puder impedir, você impede. Mas uma vez que aconteceu, não faz sentido tristeza, raiva, não faz sentido entrar em negação com relação a isso, porque tristeza e raiva não é algo útil, né, não muda a realidade, né, tristeza e raiva não tem motivo, assim, plausível, né, para ficar triste e raiva. A gente diz que é compreensível porque somos humanos, né, a gente fica triste, fica irado, fica com raiva, naturalmente nos momentos, a gente usa empatia para entender que causa mesmo. E mas o que eu estou dizendo é que racionalmente, no extremo racional das situações, não faz sentido ficar triste e com raiva. É basicamente isso que eu estou querendo dizer. Que Deus permitiu. E eu não sei se você entendeu, né? Não tô, eu quero voltar para dar ênfase aqui, que eu não estou dizendo que Deus permitiu, Deus quer, né? Não estou dizendo que Deus quer o seu mal quando uma coisa má, quando uma coisa ruim acontece com você. Eu estou dizendo que Deus permitiu. Que Deus permitiu que tivéssemos livre-arbítrio, né? Embora Ele não queira isso para você, Deus permitiu. E Deus queria que você tivesse livre-arbítrio, queria que as outras pessoas tivessem livre-arbítrio. Por isso, você deve abraçar o livre-arbítrio, não só o seu, mas das pessoas também, de maneira a confiar em Deus. Não estou dizendo pra você fazer só isso, né? Só virar um hippie. Não estou dizendo isso. Você tem que entregar, né? Você solta a sua vontade e coloca nas mãos de Deus. Porque se Deus não quiser, né, que outra pessoa com livre-arbítrio, por exemplo, te faça mal, ela querendo, não vai acontecer. Eu estou dando exemplos aqui soltos, porque esse é o meu objetivo mesmo, né? O objetivo que você entenda é de maneira geral que o que acontece não é motivo para você ficar triste ou com raiva. Mas você pode, é claro. Você pode, né, chorar no seu travesseiro porque alguém te largou, né, o seu namorado, sua namorada. Isso tudo você pode fazer. O que eu estou dizendo é que não faz sentido uma vez que você entrega na mão de Deus. Uma vez que você solta a sua vontade, que você larga o seu querer. Isso fica mais claro conforme você entende como deve ser a sua vida em relação a Deus.